A ação espiritual das falanges de Ismael, reunidas ao esforço dos elevados espíritos que reconstruíam as energias portuguesas, intensificava-se cada vez mais no coração das duas pátrias irmãs. Pelo Tratado de Methuen, assinado em 1703, a Inglaterra, cujo poderio marítimo se consolidava depois dos grandes feitos das armadas de Portugal, da Espanha e da Holanda, passaria a amontoar o ouro do Brasil como principal fornecedora do primeiro e de suas colônias. No capítulo financeiro, o Brasil era de fato uma das suas fontes de riqueza, pois que todas as suas reservas se escoavam para o tesouro inglês. Uma sábia disposição do mundo invisível regulamentara a questão dessa forma, adotando essas providências para que a pátria do Evangelho fosse colocada a cavaleiro de novos choques de ambição nos seus territórios. A combinação de Methuen era ruinosa para a indústria portuguesa, mas nos grandes jogos dos interesses internacionais, semelhantes acordos se faziam necessários. A Inglaterra ficaria com o ouro tangível, enquanto Portugal guardaria o ouro imperecível dos corações, dilatando a sua fé e as suas fronteiras, eternizando o patrimônio das suas tradições e das suas esperanças no tempo e no espaço. Nessa época, o Rio de Janeiro já eclipsava todas as cidades do Brasil. Aí, ao lado das águas claras e puras do Rio Carioca, onde os tamoios encontravam sagradas virtudes para a beleza de suas mulheres e para a voz dos seus cantores, já se erguia o casario imenso, a descer do cume dos morros para o lençol arenoso das praias. Aí, sob o céu azul que cobre a paisagem tranquila, os governadores podem fazer com serenidade imperturbável seus longos expedientes para a metrópole, e os padres podem rezar beatificamente nos seus breviários entre as paredes coloniais do convento de Santo Antônio. A sociedade tratava de aprender as regras de bem viver, de civilidade, nos livros encomendados especialmente do reino. Ao entardecer não se cuidava de outra coisa que não fosse a iluminação dos oratórios das esquinas, únicos pontos onde às vezes se concentravam alguns transeuntes retardatários, que afrontavam sem receio os capoeiros ocultos no silêncio das ruas ermas. De qualquer modo, porém, às 8 horas da noite não se encontrava mais ninguém pelas vielas escuras, com exceção dos dias de grande gala, em que o governador comparecia pessoalmente às festas populares, tendo todos o cuidado de ir a esses folguedos de rua com os elementos precisos para a iluminação do caminho no regresso à casa. O Rio de então, como as demais cidades, não só do Brasil, mas também de Portugal, não primava pela higiene e pela limpeza. Os igarapés que conhecia ainda no princípio deste século em algumas pequenas cidades do norte brasileiro, onde se viam em pleno dia homens e crianças acertando contas com a natureza, se localizavam então nos recantos mais afastados das ruas, em grandes valas dentro das quais os pobres escravos depositavam todas as tardes o conteúdo mal cheiroso dos largos potes de barro carregados à cabeça. Alguns forasteiros ilustres que nos visitaram naquela época arquivaram tristes impressões do Brasil dos vice-reis, cheio dos mais espantosos quadros de imundície. Todavia, um dos espetáculos mais dolorosos e comovedores ofereciam-no os mercados de escravos, como do Valongo,
onde os miseráveis se amontoavam aos magotes, esperando o comprador que lhes examinava os pulsos e os dentes, selecionando os mais fortes para os duros trabalhos das fazendas. Ali encontravam-se representantes dos negros de Guiné, de Cabinda e de Banguela, que eram separados dos pais e das mães, dos irmãos e dos filhos nos sucessivos martirológios da raça negra, na qual os próprios padres de Portugal não viam irmãos em humanidade, mas os amaldiçoados descendentes de Cã. Até há pouco tempo podia-se ver na Luanda a cadeira de pedra do bispo, de onde um prelado português abençoava os navios negreiros, prontos para se fazerem ao mar largo com a pesada carga de desgraçados cativos. A bênção religiosa visava conservá-los vivos até os portos do destino, a fim de que os mais fartos lucros compensassem o trabalho dos hediondos mercadores. Estes últimos, no entanto, além da bênção, adotavam outras precauções, amontoando os desditosos africanos nos porões infectos, onde viajavam como animais ferozes, trancafiados na prisão, para que não vissem pela última vez os horizontes do berço ingrato em que se haviam nascido, vacinando-se contra as dores supremas da desesperação que os arrastaria para os abismos do oceano. Ismael, com suas hostes do mundo invisível, consegue harmonizar lentamente os interesses espirituais de quantos se haviam estabelecido na pátria do cruzeiro. Sob a sua inspiração, a Igreja se torna a protetora necessária da mentalidade infantil daquela época. Os templos da colônia abrem as portas para todos os infelizes e para todos os tristes. Os reinóis organizam festas periódicas, missas e procissões de fé, bem como folgança profana, quais as da Cerração da Velha. Sob as vistas condescendentes da Igreja, os mensageiros do espaço se fazem sentir mais fortemente junto dos senhores, amenizando a situação amargurada dos míseros cativos. Sob as suas influências indiretas, organizam-se correntes de filantropia do mais elevado alcance. Costumes fraternos surgem espontaneamente no seio da população de todas as cidades brasileiras. O hábito de apadrinhar os negros faltosos ou fugitivos nunca é desrespeitado pelo senhor. Reconhece-se o direito de propriedade aos escravos e o costume de ceder um dia ou dois aos trabalhos dos cativos é confirmado por lei em 1700. Alastra-se o precioso movimento das alforrias na pia batismal, onde, como um óbolo insignificante, são declarados livres os filhos dos escravos. As associações dos negros nas grandes cidades do país para a realização das suas festas de saudade das paisagens africanas são numerosas, com permissão de todas as autoridades. Os festejos originais do rei do Congo se levam a efeito com brilho, a expensas dos senhores. A Igreja no Brasil abre o seu culto a São Benedito e a Nossa Senhora do Rosário, tornando-se um refúgio de doce consolação para os pobres africanos. As ordens religiosas possuíam os seus pretos que eram bem tratados e jamais poderiam ser vendidos. Nas fazendas agrupavam-se eles em famílias que as mais das vezes eram plenamente alforriadas em testamento dos proprietários. Todos os hábitos em voga na época dão testemunho da liberdade brasileira, porquanto em nosso país nunca a emancipação foi impedida por lei como em outras nações.
A filantropia dos brasileiros cedo começou o movimento abolicionista, e a prova da profunda assistência espiritual que acompanhava essas ações na pátria do Evangelho é que nunca teve o Brasil um código negro à maneira da França e da Inglaterra. E a verdade espiritual que paira acima das considerações de todos os historiadores é que Ismael preparou aqui a oficina da fraternidade, onde os negros incompreendidos vinham erguer a pátria da sua descendência. Se sofreram nas mãos de alguns escravocratas impiedosos, seus prantos e sacrifícios iam florescer ao tênue rócio das bênçãos do céu na terra do Evangelho, clarificando-lhes mais tarde os caminhos quando seus corações resignados e sofredores se dilatassem na alma fraterna dos filhos e dos netos. Após o reinado de esbanjamento de Dom João V, sobe ao trono de Portugal Dom José I como o quinto rei da dinastia Bragança. O soberano escolhe para seu primeiro-ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, depois Conde de Oeiras e mais tarde Marquês de Pombal. As falanges espirituais, desvelando-se pela evolução portuguesa, haviam escolhido previamente esse homem para a reconstrução das energias da pátria após os desvarios de Dom João V. O monarca esbanjador e arbitrário que nunca reuniu as cortes para uma consulta necessária aos interesses do povo. O escolhido, porém, não soube corresponder integralmente às sagradas expectativas dos gênios espirituais da terra portuguesa. Se construiu, cometeu graves injustiças com a sua ditadura renovadora. Pombal ascendera à posição de ministro depois de absorver as ideias novas que percorriam os setores de todas as atividades do velho mundo ao sopro dos enciclopedistas. O campo diplomático já lhe dera a conhecer a técnica política de um Roberto Walpole, e enquanto a sua pátria se algemava aos tribunais da Inquisição com sérios prejuízos para a educação nacional, o cérebro se lhe povoava de planos audazes e reformadores. Elevando-se ao trono em 1750, Dom José I escolhe-o imediatamente para chefe supremo do seu governo. E quando em 1755 foi Lisboa parcialmente destruída por um terremoto, o ministro renovador teve oportunidade de demonstrar a sua capacidade criadora, edificando a cidade, que nasceu dos seus esforços mais engrandecida e mais bela. O Marquês de Pombal, todavia, desde os primórdios de sua ação no governo, não tolerava os jesuítas que nas cortes europeias se intrometiam em todos os negócios da política do século, com a pretensão de imunizar o mundo inteiro das correntes de pensamento da reforma. Os missionários humildes da célebre companhia, radicados no Brasil, diga-se em honra da verdade, estavam muito longe das criminosas disputas em que se empenhavam seus irmãos no outro lado do Atlântico, mas sofreram com eles a incessante perseguição, tão logo se apossou do governo o famoso ministro. Surge afinal o atentado contra a vida de Dom José I em 1758. No dia 3 de setembro desse ano, quando regressava de uma entrevista ao Palácio da Ajuda, o soberano foi alvejado a tiros de bacamarte, partidos de um grupo de pessoas desconhecidas. As suspeitas recaíram no Marquês de Távora e seus filhos, no Conde de Altoguia e no Duque de Aveiro. Conquanto fosse esse último um dos implicados no movimento regicida, o mesmo não acontecia aos távoras, inocentes daquele delito.
E instaurou-se um processo que terminou, apesar de todas as suas clamorosas irregularidades, com a sentença de morte para todos os implicados. Em vão procuraram os portugueses influentes na corte modificar a decisão do ministro. Os condenados sofrem os mais horrorosos suplícios em Belém e a própria Dona Leonor Tomásia, Marquesa de Távora, foi decapitada. Pombal aproveita o ensejo que se lhe oferece para justificar a expulsão dos jesuítas, apontando-os como autores indiretos do atentado. E Dom José I, à instância do seu valido, assina sem hesitar o decreto de banimento. Esse ato de Pombal se reflete largamente na vida do Brasil. Todo o movimento de organização social se devia na colônia aos esforços dos dedicados missionários. O clero comum possuía escravos numerosos e chegava a defender o suposto direito dos escravagistas, incentivando a caça aos índios e abençoando a carga misérrima dos navios negreiros. Os jesuítas, porém, sempre trabalharam no início da organização brasileira dentro dos mais amplos sentimentos de humanidade. Aldeavam os índios, aprendiam a língua geral a fim de influenciarem mais diretamente no ânimo deles, trazendo as tabas rústicas às comunidades da civilização. E foram talvez naqueles tempos longínquos os únicos refletores dos ensinamentos do alto, advogando o seu verbo inspirado à causa de todos os índios. A sua expulsão do Brasil retardou de muito tempo a educação das classes desfavorecidas. E se o ministro de Dom José I estendeu algumas vezes o seu dinamismo renovador até a pátria do Evangelho, sua ação poucas vezes ultrapassou o terreno material, tanto que mesmo alguns melhoramentos introduzidos no Rio de Janeiro pelo Conde de Bobadela, que levantou aí a primeira oficina tipográfica do país, foram por ele destruídos à força de decretos que constituíam sérios obstáculos à facilidade de educação no território da colônia. A esse tempo, observando a anulação dos seus esforços, os missionários humildes da cruz procuraram Ismael com instantes apelos. Seus trabalhos eram abandonados por força das determinações do ministro arbitrário. Suas intenções ficavam incompreendidas, suas ações baldadas, no sentido de espalharem entre os sofredores as claridades consoladoras do ensino de Jesus. Mas o generoso mensageiro pondera bondosamente aos seus dedicados colaboradores. Disse ele que muitas vezes os próprios espíritos que são escolhidos para determinados labores terrestres não resistem à sedução do dinheiro e da autoridade. Sentem-se traídos em suas próprias forças e se entregam sem resistência ao inimigo oculto que lhes envenena o coração. Deixar os déspotas da terra a liberdade de agir sob o império de sua prepotência. Por mais que operem dentro das suas possibilidades no plano físico, a vitória sempre pertencerá para Jesus, que é a luminosidade tocante de todos os corações. Esclareceu que tinha que considerar, a par da tirania política que tentava destruir a sua ação, o lamentável desvio dos irmãos incumbidos de velar pelo patrimônio do Evangelho no mundo europeu. Infelizmente, eles não tinham procurado levar a luz espiritual às almas aflitas e sofredoras, clareando a estrada dos ignorantes e abençoando o rude labor dos simples. Ao contrário, buscavam influenciar os príncipes do planeta, disputando os mais altos lugares de domínio no banquete dos poderes temporais,
em todos os países aonde militava a Igreja do Ocidente. Ismael convidou todos a pedir a Jesus pelos tiranos e pelos seus companheiros desviados da consciência retilínea. Se terminavam agora uma etapa daquela tarefa confiada por Jesus, em que foi aproveitado os elementos que lhe foram oferecidos à disciplina da companhia fundada por Loyola, iriam prosseguir os trabalhos dentro de novas modalidades. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, como ensinou o Divino Mestre em suas lições sublimes. Os irmãos, transformando a cruz do Cristo num símbolo de opressão e despotismo nos tribunais malditos da Inquisição, cavavam a sepultura moral de suas almas, que se amoldam ao sacrilégio e à ignomínia. Quanto aos políticos, esses tinham uma órbita de ação que não lhes era possível ultrapassar. O tempo e a experiência com a dor, eterna aliada de ambos, ensinariam às suas consciências a lei de fraternidade e de amor que esqueceram nos dias de fastígio e da glória efêmera sobre a face do mundo. Era importante orar por eles também, e que Jesus, na sua bondade infinita, acolha todos os corações sob o manto da sua misericórdia. E enquanto oravam, gotas suaves de luz se derramavam do céu sobre os caminhos tenebrosos da terra, e a palavra profética de Ismael teve em breve a sua confirmação. A companhia de Jesus foi suprimida pelo próprio Papa Clemente XIV em 1773, para reaparecer somente em 1814 com Pio VII. Nunca mais, todavia, puderam os jesuítas readquirir o imenso prestígio que possuíram no Ocidente. Quanto ao Marquês de Pombal, conheceu no silêncio a lição do abandono e do olvido dos homens. No dia em que agonizava Dom José I, o cardeal de Lisboa, D. João Cosme da Cunha, que devia ao famoso ministro a altura da sua posição eclesiástica, lhe declara no aposento do moribundo: Vossa Excelência já nada mais tem que aqui fazer, testemunhando-lhe venenosa ingratidão. Daí a algum tempo, em subindo ao trono Dona Maria I, destituía o Marquês de todas as suas funções do reino, banindo-o da corte após rumoroso processo em que procurou fundamentar a sua condenação. Retirando-se para a vila de Pombal, desprendeu-se do mundo em 1782, humilhado e esquecido sob o jugo dos mais pungentes desgostos. Por morte de Dom José, ascendeu ao trono sua filha Dona Maria I, a Piedosa, a cuja autoridade ficariam afetas as grandes responsabilidades do trono naquela época em que um sopro de vida nova modificava todas as disposições políticas e sociais do velho mundo. No seu reinado, Portugal sente-se esvair-se-lhes as forças poderosas e se encaminha com rapidez para a decadência e para a ruína. Não fossem as notáveis influências de um Martinho de Melo ou de um Duque de Lafões, talvez fosse ainda mais desastroso o reinado de Dona Maria,
escravizada ao fanatismo do tempo e às opiniões dos seus confessores. Por esse tempo, o Brasil sofria o máximo de vexames no que se referia ao problema da sua liberdade. A capitania de Minas Gerais, que se criara e desenvolvera sob a carinhosa atenção dos paulistas, era então o maior centro de riquezas da colônia, com as suas minas inesgotáveis de ouro e diamantes. A sede de tesouros edificara Vila Rica nos cumes enevoados e frios das montanhas, reunindo-se ali uma pleiade de poetas e escritores que sentiriam de mais perto as humilhações infligidas pela metrópole portuguesa à pátria que nascia. A verdade é que Minas se sentia mais que em toda parte o despotismo e a tirania. O clero, a magistratura e o fisco, juntos aos ambiciosos que aí se estabeleceram, apossavam-se de todas as possibilidades econômicas presas de criminosa ânsia de fortuna. Os padres queriam todo o ouro das minas para a edificação das suas igrejas suntuosas. Os membros da magistratura consideravam a necessidade de enriquecer-se antes de regressarem a Portugal com opulentas aquisições. Os agentes do fisco executavam as determinações da corte de Lisboa, árvore farta e maravilhosa, onde todos os parasitas da nobreza iam sugar a seiva de pensões extraordinárias e fabulosas. Eram então numerosos na Europa os estudantes brasileiros, os quais de lá voltavam ao país saturado dos princípios filosóficos de Rousseau e dos enciclopedistas. A independência da América do Norte e a Constituição Democrática de Filadélfia animam aqueles espíritos insulados nas montanhas distantes. Por toda a capitania mais rica da colônia, desdobram-se quadros dolorosos da miséria do povo, esmagado pelos impostos de toda a natureza. As coletividades de trabalhadores, conduzidas à ruína pelo malogro das minerações, não conseguiriam suportar por mais tempo semelhantes vexames. Em Minas, porém, uma elite de brasileiros considera a gravidade da situação. Intelectuais distintos se sentem compenetrados na maioridade da pátria, que, ao seu ver, poderia tomar as rédeas dos seus próprios destinos. Inicia-se então os esboços da conspiração. Depois de algumas conversações em Vila Rica, das quais, entre muitos outros, participaram Inácio de Alvarenga, Joaquim José da Silva Xavier, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Gonzaga, conversações em que foram adotadas as primeiras providências. Dessa forma, a infiltração das ideias libertárias começou a fazer-se através de todos os elementos da capitania no que ela possuía de mais representativo. José Joaquim de Maia é enviado à Europa para sondar o pensamento de Jefferson, embaixador da América do Norte em Paris, e angariar a simpatia dos brasileiros espalhados no Velho Mundo para o movimento libertador. Outros estudantes apaixonados pela emancipação da colônia, os conspiradores mandam a São Paulo e a Pernambuco, que formam os dois centros mais importantes do país, com o objetivo de conquistar a adesão de ambos ao movimento. Todavia, nem Joaquim de Maia conseguiu o auxílio de Jefferson, que apenas chegou a se interessar moralmente pelo projeto, nem os seus companheiros obtiveram o compromisso formal das capitanias mencionadas para se articular o movimento revolucionário. Pernambuco estava refazendo as suas economias depois das lutas penosas de Recife e Olinda, e São Paulo se encontrava desiludido
depois da Guerra dos Emboabas, na qual muitas vezes fora vítima da felonia e da traição. A conjuração de Minas, contudo, prossegue na propaganda sem esmorecimentos. Embriagados pela concepção da liberdade política, mas dentro dos seus triunfos literários, afastados das realidades práticas da vida comum, os intelectuais mineiros não descansaram. Idealizaram a república, organizaram seus símbolos, multiplicaram prosélitos das suas ideias de liberdade. Porém, no momento psicológico da ação, os delatores, a cuja frente se encontrava a personalidade de Silvério dos Reis, português de Leiria, levaram todo o plano ao Visconde de Barbacena, então governador de Minas Gerais. O governador age com prudência a fim de sufocar a rebelião nas suas origens, e expedindo informes para que o vice-rei Luís de Vasconcelos efetuasse a prisão do Tiradentes no Rio de Janeiro, prende todos os elementos da conspiração em Vila Rica, depois de avisar secretamente aos seus amigos do peito, simpatizantes da conjuração, quanto à adoção de tais providências, para que não fossem igualmente implicados. Aberta a devassa e terminado o vagaroso processo, são condenados à morte todos os chefes já presos. Os historiadores falam do grande pavor daqueles 11 homens que se ajuntavam andrajosos e desesperados na sala do oratório para ouvirem a sentença da sua condenação. Após 3 longos anos de separação em que haviam ficado incomunicáveis nos diversos presídios da época, a leitura da peça condenatória pelo desembargador Francisco Alves da Rocha levou quase 2 horas. Depois de conhecerem os seus termos, os infelizes conjurados passaram as mais dolorosas e recíprocas recriminações. Os mais tristes quadros de fraqueza moral se patenteavam naqueles corações desiludidos e desamparados. Mas no dia seguinte a dura sentença era modificada. Dona Maria I havia comutado anteriormente as penas de morte em perpétuo degredo nas desoladas regiões africanas, com exceção do Tiradentes, que teria de morrer na forca, conservando seu cadáver insepulto e esquartejado, como exemplo para quantos urdissem novas traições à coroa portuguesa. O mártir da Inconfidência, depois de haver apreciado angustiadamente a defecção dos companheiros, reveste-se de supremo heroísmo. Seu coração sente uma alegria sincera pela expiação cruel que somente a ele fora reservada, já que seus irmãos de ideal continuariam na posse do sagrado tesouro da vida. As falanges de Ismael lhe cercam a alma leal e forte, inundando-a de santas consolações. Tiradentes entrega o espírito a Deus nos suplícios da forca a 21 de abril de 1792. Um arrepio de aflitiva ansiedade percorre a multidão no instante em que o seu corpo balança pendente das traves do cadafalso no campo de Lampadosa. Mas nesse momento Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do mártir. E com sua palavra balsamizante, exclama ele a Tiradentes, que resgatava naquele dia os delitos cruéis que cometera quando se ocupava do nefando mister de inquisidor nos tempos passados. Esclareceu que ele se redimia do pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas do sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Passaria a ser um símbolo para a posteridade com o seu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores.
E qual novo gênio surgia agora para espargir bênçãos sobre a terra do cruzeiro em todos os séculos do seu futuro? Ismael aconselhou-lhe a dar graças ao Senhor pelo desfecho dos seus sonhos de liberdade, porque cada um seria justiçado de acordo com as suas obras. Se o Brasil se aproximava da sua maioridade como uma nação ao influxo do amor divino, seria o próprio Portugal quem viria trazer até ele todos os elementos da sua emancipação política, sem o êxito incerto das revoluções feitas à custa de sangue fraterno para multiplicar os órfãos e as viúvas na face sombria da terra. O luminoso desenhou-se nos espaços a passagem das gloriosas entidades que vieram acompanhar o espírito iluminado do mártir, que não chegou a contemplar o hediondo espetáculo do esquartejamento. Daí alguns dias a piedosa rainha portuguesa enlouquecia, ferida de morte na sua consciência pelos remorsos pungentes que a dilaceravam. E consoante as profecias de Ismael, daí alguns anos era o próprio Portugal que vinha trazer com Dom João VI a independência do Brasil, sem o êxito incerto das revoluções fraticidas, cujos resultados invariáveis são sempre a multiplicação dos sofrimentos das criaturas dilaceradas pelas provações e pelas dores entre as pesadas sombras da vida terrestre. Em 1792, Dom João assumia a direção de todos os negócios do trono português em virtude da perturbação mental de sua mãe, Dona Maria I. Época de profundas transições em todos os setores políticos do Ocidente, a regência se caracterizou por inúmeros desastres no capítulo da administração. Em 1789 estalara-se a Revolução Francesa, modificando a estrutura de todos os governos da Europa. Depois da sua reunião em Versalhes, no dia 5 de maio de 1789, os Estados Gerais se transformaram em Assembleia Constituinte e a 14 de julho do mesmo ano, o povo oprimido e dilacerado pelas flagelações e pelos impostos derrubava a Bastilha, esfacelando o símbolo do despotismo da realeza. Luís XVI é guilhotinado a 21 de janeiro de 1793. Instala-se a República Francesa sob um pedestal de sangue que corre abundantemente nas praças de Paris. A guilhotina decepa todas as cabeças da nobreza. Após a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, as coletividades da França se haviam entregado àqueles anos de embriaguez no morticínio. Esses movimentos invadem todos os departamentos das atividades políticas da Europa. Todos os tronos se unem então para o extermínio da República nascente. Mas os revolucionários não esmorecem na sua encarniçada resistência. Todas as pessoas suspeitas são decapitadas. O período do terror é a grande ameaça ao mundo inteiro. Esse período, porém, se encerra com a morte de Maximiliano Robespierre no cadafalso, para o qual os seus excessos de autoridade haviam mandado inúmeras vítimas. Instala-se em 1795 o diretório que Napoleão Bonaparte faz derrubar em 1799, arvorando-se em primeiro cônsul. As casas imperiais europeias observam semelhantes acontecimentos, aguardando um ensejo próprio à restauração do trono que a família dos Bourbons havia perdido. A França, após os desperdícios de força na luta fraticida, caíra nas mãos do ditador inteligente e implacável, que a conduziria ao caminho de todas as aventuras.
De simples oficial de artilharia, Bonaparte chegara mediante golpes de Estado ao cargo supremo do país, fazendo-se proclamar imperador em 1804. Sob a sua direção audaciosa, todas as conquistas militares se empreendem. A Europa inteira presta-se para a campanha ao tinido sinistro das armas. Pela estratégia dos generais franceses, caem todas as praças de guerra e o imperador vai catalogando o número ascendente das suas vitórias. A esse tempo, todos os gênios espirituais do Ocidente se reúnem nas esferas próximas do planeta, implorando a proteção divina para os seus irmãos da humanidade. Emissários de Jesus descem com a sua palavra magnânima a instruir os trabalhadores do bem, levantando-lhes as energias para os bons combates. Ordena o Senhor que seja espalhado sua luz e seu amor infinitos sobre todos os corações que sofrem na terra. As forças das sombras intensificam a miséria e o sofrimento em todos os recantos do planeta. As ondas revolucionárias enchem de sangue todas as estradas do globo terrestre, e as trombetas da guerra se fazem ouvir, entoando as notas horríveis da destruição e da morte. Era preciso dessa forma levantar o espírito geral das coletividades oprimidas, renovando a concepção da liberdade na face do mundo. Naquele instante, um dos operários da luz naquela augusta assembleia interpela o mensageiro se estariam enquadrados na lei divina os trágicos acontecimentos que se desenrolavam na terra. Os tribunais que se instalavam para julgamentos sumários, onde terminavam sempre por sentenças de morte. Questionava, pois as preces das viúvas e dos órfãos elevavam-se até eles nos mais dolorosos apelos. E enquanto procuravam amparar aqueles irmãos com seus braços fraternos, o banquete da guerra, presidido pelos ditadores, prosseguia sempre como se obedecesse a uma fatalidade terrível dos destinos do mundo. O mensageiro ouve-o comovidamente e explica que o plano divino é o da evolução, e dentro dele todas as formas de progresso das criaturas se verificariam sem o concurso daqueles movimentos lamentáveis que atestavam a pobreza moral da consciência do mundo. Esclareceu que a revolução e a guerra não obedecem ao sagrado determinismo das leis de Deus. Traduzem sim o atrito tenebroso das correntes do mal que conduzem o barco da vida humana ao mar encapelado das dores expiatórias. Os pensadores terrestres poderiam objetar que das ações revolucionárias nascessem novas modalidades evolutivas no planeta e que múltiplos benefícios se originariam das suas atividades destruidoras. Eles, porém, os mensageiros, não compreendiam outras transformações que não fossem as que se verificassem no íntimo dos homens, no augusto silêncio do seu mundo interior, conduzindo-os aos mais altos planos do conhecimento superior. Se após os movimentos revolucionários surgissem no orbe novos aspectos de progresso geral, era que o bem era o único determinismo divino dentro do universo. Determinismo que absorve todas as ações humanas para assinalar com o sinete da fraternidade, da experiência e do amor. Os espíritos das trevas se reuniam para a chacina e para a destruição, como acontece atualmente na Terra. Aliando-se às tendências e às fraquezas das criaturas humanas, levam a mentalidade geral a todos os desvarios. Eles julgam estabelecer o império das sombras no plano moral do globo terrestre,
Mas a verdade é que todos os triunfos pertencem a Jesus e as correntes da luz e do bem absorvem todas as atividades, anulando os resultados porventura decorrentes da expansão limitada das trevas. Depois de uma breve pausa, o bondoso mensageiro esclareceu que era aquela a razão por que mesmo depois daquelas ações destruidoras floresceriam outros núcleos valiosos de civilização. E até que a fraternidade deixasse de ser uma figura mitológica no coração das criaturas, e até que estivessem extintas as vaidades patrióticas para que prevaleçam um só rebanho e um só pastor, que é Jesus Cristo, os seres das sombras teriam o poder de arrastar o homem da terra às lutas fraticidas. Mas ai daqueles que fomentarem semelhantes delitos. Para suas almas a noite dos séculos é mais sombria e mais dolorosa. Infelizes de quantos tentarem fechar a porta ao progresso dos seus irmãos, porque acima da justiça subornável dos homens há um tribunal onde impera a equidade inviolável. A Têmis divina conhece todos os traidores da humanidade que passam pelo mundo glorificados pela história. A condenação lhes marca a fronte, e aos seus ouvidos ecoam incessantemente as palavras dolorosas. Caim, Caim, que fizeste dos teus irmãos, maldito? Somente as lágrimas no círculo doloroso das reencarnações tenebrosas lhes abrem uma vereda para a reabilitação nas estradas eternas do tempo. Dissolvida a Assembleia do Infinito, os amigos dos infortunados espalharam-se pelas sendas terrestres a reerguerem seus irmãos nas lutas redentoras. Napoleão prosseguia deixando em toda parte um rastro de lágrimas e de sangue. Suas incursões em todos os países lhe granjeavam o espólio miserável das posições e das coroas que o ditador ia distribuindo pelos seus familiares e amigos. O século XIX começava a viver embalado pelo fragor das armas em todas as direções. Portugal alia-se à Inglaterra, resistindo às ordens supremas do conquistador. Bonaparte assina um tratado com a Espanha que já se havia dobrado as suas determinações e ordena a invasão imediata de Portugal. A Inglaterra, com a sua prudência, sugere à Casa de Bragança a retirada para o Brasil. Dom João VI hesita antes de adotar semelhante resolução. O grande príncipe, tão generoso e tão infeliz, é encontrado nas vésperas da partida a chorar convulsivamente em um dos aposentos privados do palácio. Mas aquela decisão era necessária e inadiável. A frota real velejou do Tejo a 29 de novembro de 1807, a caminho da colônia. E mal havia desaparecido nas águas pesadas do Atlântico, já os soldados de Junot se apoderavam de Lisboa e de suas fortalezas, com ordem de riscar Portugal da Carta Geográfica Europeia. Contudo, os gênios espirituais velavam pelos vencidos e pelos humilhados. Dom João VI chega ao Brasil em janeiro de 1808, depois de uma viagem cheia de acidentes e contrariedades. O bondoso príncipe encontraria na terra do Evangelho a hospitalidade que os reis de Castela não encontraram nas suas colônias da América do Sul, quando acossados pelas mãos de ferro do ditador. A Casa de Bragança ia dilatar até aqui os limites do seu reino, reconhecida e feliz por encontrar no Brasil a compreensão e a bondade, o acolhimento e o amor.